este é o ponto fraco do cristianismo. Cristo prometeu que vai voltar, mas não disse quando, tá certo? Então, vamos dizer, por mais cristão que você seja, esta é uma situação difícil de aguentar, porque ela tira de nós imediatamente toda esperança de um melhoramento das coisas neste mundo. Aqui nos Estados Unidos e um pouco por toda parte, a gente vê inúmeros livros de autores cristãos conservadores que tentam diagnosticar a crise do Ocidente, especialmente o fenômeno da descristianização da América, né? E isso é uma bibliografia interminável, são milhares e milhares de livros que a gente só pode então conhecer por amostragem. Não é possível ler todos, mas por amostragem, assim, um pouco randômica, você fica sabendo quais são as ideias que circulam nesse meio. E os tópicos que sempre são abordados são, evidentemente, o iluminismo do século XVIII, que desembocou na Revolução Francesa e, em parte, também na Revolução Americana, e que seria o inaugurador de uma ideologia que o pessoal aqui chama de humanismo secular ou humanismo ateu. Então, com o humanismo ateu começa toda a conversa, que daí vem a Revolução Francesa, o positivismo, né, o marxismo e toda uma série de movimentos ideológicos que atualmente culminam em gaysismo, abortismo, feminismo, direitos dos animais, etc, etc, etc. Então, a linha de influências causais que eles investigam consiste de movimentos ideológicos, de formulações ideológicas ou discursos ideológicos que teriam ido se espalhando pela sociedade e conquistando os corações e mentes. Esse é um método de investigação que eles usam. Eles pegam o conteúdo das ideias, veem que esse conteúdo é francamente anticristão, há pelo menos três séculos, e veem que esse tipo de influência vem crescendo, crescendo, crescendo. Acontece aí um pequeno problema. Então, em primeiro lugar, o iluminismo ele não influenciou só a Revolução Francesa, mas ele influenciou decisivamente a Revolução Americana, e ele é um dos responsáveis pela ideologia dos Founding Fathers. Portanto, se você vai jogar as culpas no iluminismo, você vai ter que distinguir entre dois iluminismos, tem um bonzinho e um malvado, e isto evidentemente, é um problema muito difícil de resolver. E, em segundo lugar, o que eles tomam, como são pessoas assim nascidas na América e criadas neste meio, vamos dizer, de influência predominantemente protestante, eles entendem, vamos dizer, como o modelo, o ponto de partida, a sociedade cristã, da qual o presente estado de coisas representaria uma negação uma contestação ou uma decadência, eles tomam a própria sociedade americana do início, tá certo? Uma sociedade onde todo mundo lia a Bíblia, todo mundo ia ao culto dominical, onde as pessoas pautavam a sua vida pelos princípios cristãos e onde não havia fenômenos como abortismo generalizado, tatuagens, mutilações corporais, etc, etc, e todas essas coisas feias que a gente vê hoje. Acontece que esta sociedade já surgiu numa etapa avançada do movimento revolucionário mundial. Então, ela própria, ela traz em si alguns elementos revolucionários contra os quais ela mesma então se torna indefesa. E, em segundo lugar, é preciso ver que todos esses movimentos ideológicos, né, o iluminismo, a Revolução Francesa, o marxismo, etc., etc., eles têm uma grande variedade, uma grande diversidade de discurso ideológico, uma grande diversidade de conteúdos. Tá certo? Quer dizer, se você pegar só dentro do marxismo, o marxismo evoluiu, vamos dizer, desde o primado do econômico no tempo do Karl Marx até, vamos dizer, a fórmula do Ernesto Laclau de que a propaganda revolucionária cria a classe que lhe interessa. Tá certo? Portanto, nós já temos aí uma crença no primado das ideias, no primado da propaganda sobre a estrutura econômica real da sociedade, sem contar o historiador inglês E.P. Thompson, que é um marxista e que chegou à conclusão de que é impossível
você definir uma classe social, você distinguir uma classe social só por um critério econômico. Existem elementos culturais, ideológicos, religiosos, morais, tudo misturado. O que significa que resulta em dissolver o conceito de classe, que é básico no marxismo. Isso para você ver quanto um movimento ideológico pode mudar ao longo do tempo. Tá certo? Então você falar em marxismo, está errado, existem marxismos, milhões de marxismos diferentes. E isso se você pegar só uma dessas correntes. Se você pegar as outras, então elas variaram muito mais. Por exemplo, nós podemos lembrar que praticamente o fundador da ideia da revolução sexual, que foi Wilhelm Reich, né, o psiquiatra alemão, ele estava seguro de que o homossexualismo era uma doença gravíssima que só existia no capitalismo e que quando viesse o socialismo, o homossexualismo iria dissolver. Passados 70, 80 anos, o homossexualismo é a ponta de lança do movimento revolucionário. Você vê, então, a variedade que existe é muito grande. E essa variedade nos mostra claramente que não é possível você identificar, vamos dizer, a unidade deste processo através do conteúdo dos discursos revolucionários. Então foi por isso que anos atrás me surgiu a ideia de ver se não havia uma unidade no plano da forma, isso é, da lógica interna do movimento revolucionário. Né? E esta lógica, toda ela se baseia, vamos dizer, numa fórmula comum, que é repetida igualmente em todos estes casos, que é a própria ideia de revolução. Então, o que é uma revolução? Uma revolução é uma proposta de refazer a sociedade de alto a baixo por meio da concentração do poder na mão de um grupo de guias ou intelectuais iluminados. Isto é comum a toda esta gente. E se nós perguntarmos aonde começou este negócio, você vê, quando eu comecei a publicar coisas sobre o movimento revolucionário, eu dizia claramente, eu não tenho ideia da origem, eu não sei quando começou. Agora eu já não posso dizer o mesmo, eu sei quando começou. Eu sei quando pela primeira vez na história do Ocidente aparece esta ideia. E ela aparece nas revoluções hussitas e taboritas do século XV, que eram movimentos cristãos. E esses movimentos eles se caracterizavam, vamos dizer, pela ideia de uma reforma total da sociedade para impor o cristianismo tal como eles o entendiam. Então, tratava-se, de certo modo, de você apressar o juízo final, ou pelo menos você aplanar o caminho para o Senhor. Quer dizer, para apressar a vinda de Cristo, então tínhamos que montar uma sociedade cristã, na qual talvez Jesus Cristo se sentisse à vontade. Quando, na verdade, o próprio Evangelho diz que quando Cristo voltar não haverá mais fé no mundo. Né? Pelo menos pergunta, haverá ainda fé no mundo quando Cristo voltar? Né? Eu não lembro onde, mas isso está em algum lugar do Evangelho. Então, na verdade, a vinda do Cristo é causada, vamos dizer, não pelo império mundial do cristianismo, mas justamente ao contrário, pelo reino do anticristo. Não é isso? E, em segundo lugar, o pessoal também confunde, vamos dizer, a vinda do Cristo com o fim do mundo. Né? Também tem isso, que não é a mesma coisa. Né? Tá certo? Mas, de qualquer modo, o intuito deles era baseado no que eles tinham lido no Evangelho. Então, esse cidadão chamado John Hus, né, e um outro pessoal do movimento chamado Taborita, porque se reunia num monte que eles chamavam de Tabor, copiando o nome da montanha onde Cristo se apresentou para os apóstolos, né, montanha onde houve a transfiguração do Cristo. Né, E esses movimentos, a ideia deles era a seguinte, era eliminar o mal no mundo mediante a matança dos maus e instaurar então o império dos bons. E isso evidentemente foi a primeira proposta revolucionária. Você não encontrará uma ideia similar em parte alguma da história do Ocidente, e na verdade na história do mundo. Você não tem um precedente. Então eu digo, opa, eu descobri onde começou esta coisa. E esta coisa começa dentro do cristianismo, com um conteúdo ideológico cristão. Você pode dizer que não era ortodoxo, que era herético, etc, etc, mas, afinal de contas, o que caracteriza uma heresia é a sua presunção de representar o verdadeiro cristianismo. Quer dizer, uma doutrina que não seja cristã, que seja extra-cristã, não pode ser chamada herética. O marxismo, por exemplo, não é herético. Né? Tá certo? O positivismo não é herético, são apenas
outras doutrinas estranhas, alheias ou inimigas, mas não são heresias, né? Então, a heresia tem de surgir de dentro do cristianismo. Então, se vamos dizer, o conteúdo desses primeiros movimentos revolucionários é um conteúdo cristão, e se depois disso vão surgindo novos e novos movimentos revolucionários, cada um com um conteúdo ideológico diferente, então quer dizer, o conteúdo não interessa, o que interessa é o esquema originário. E este é o problema, não o conteúdo das ideologias. Quando você está aí combatendo o conteúdo das ideologias, bom, aparece outra ideologia revolucionária e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Pode até aparecer a ideologia revolucionária de tipo liberal. Por exemplo, o que está acontecendo na China, se não uma espécie de revolução liberal, onde um governo comunista, com estrutura comunista, está implantando uma economia liberal na sociedade, sem que isto afete, vamos dizer, o esquema do poder centralizado. Que nos anos 90, os sábios iluminados aqui diziam que liberalizando a economia, liberalizar o regime, e eu insistia, falar uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra, porque um regime político não é determinado pela sua base econômica. Isso é uma coisa fundamental. Quer dizer, nesse ponto, o marxismo está 100% errado. E, aliás, o Ernesto Laclau é que tem razão. Quer dizer, o governo comunista ele se impõe pela propaganda, independentemente de qual seja a estrutura social que tem embaixo. Tanto que governos comunistas se implantaram em países com estrutura social completamente diferente, como, vamos dizer, a Rússia, a Hungria, Cuba, países da África, etc, etc. Esses países não tinham a mesma estrutura econômica. E, no entanto, o marxismo vai lá e toma conta. Quer dizer, o que tem que ver, vamos dizer, por exemplo, a situação de Angola com a situação da China ou de Cuba. São países completamente diferentes, mas o marxismo é o mesmo, a ideologia dominante é a mesma e o método de governo é também o mesmo. Então, simplesmente, vamos concluir dos fatos, não é uma doutrina. Não há conexão identificável entre a estrutura econômica da sociedade e a forma de governo que um grupo iluminado implanta nela. Então, não quer dizer que não haja relação, mas não há conexão causal identificável. Né? Então, isto quer dizer que o cristão que tenta diagnosticar a situação atual com base apenas na ideia do humanismo ateu, ele está se esquecendo de que a coisa surge não fora e contra o cristianismo, mas de dentro do cristianismo. Né? Portanto, deve haver algum ponto em que o próprio cristianismo ele é, por sua própria natureza, vulnerável a essas coisas. E o ponto onde ele é vulnerável é exatamente a segunda vinda de Cristo, que é uma coisa que ninguém sabe, e o próprio Cristo diz que não sabe. Né? Porque pelo menos ele diz que não sabe quando é a data do fim do mundo. Né? Então, isso quer dizer que todo o universo cristão ele se funda num ponto que nós ignoramos, que nós não sabemos, e sobre o qual não temos nenhum controle. E, onde quer que a situação social, econômica, moral, etc., se torne opressiva ao nível do insuportável, tá certo? Então as pessoas começam a querer o fim do mundo ou querer a segunda vinda do Cristo já. Então, esse, de certo modo, é a tentação permanente. Isto surge, veja, o movimento revolucionário surge no século XV, mas a ideia de que a vinda do Cristo é para o dia seguinte surgiu no quê? No dia seguinte da morte de Cristo. A primeira geração de cristãos tinha uma discussão enorme sobre isso, e o próprio São Paulo Apóstolo ele não sabe direito o que pensar a esse respeito. Né? Ele não está entre os que esperam a vinda do Cristo no dia seguinte, mas ele também não contesta isto francamente. Quer dizer, havia um imenso ponto de interrogação que está aí presente ainda. Então, vamos dizer, este é o ponto fraco do cristianismo. Cristo prometeu que vai voltar, mas não disse quando. Tá certo? Então, vamos dizer, por mais cristão que você seja, esta é uma situação difícil de aguentar, porque ela tira de nós, imediatamente, toda esperança de um melhoramento das coisas neste mundo. E, na verdade, não é possível você ser cristão e ter alguma esperança desse melhoramento. A ideia de um mundo melhor é uma das ideias mais anticristãs do mundo. Se você é cristão, você tem que entender, o mundo nunca vai melhorar, nunca. Você pode consertar uma coisinha aqui, mas você cria outro problema lá. É sempre assim.